Olá pessoal, estamos no segundo bloco do programa Franquias em Foco, um programa que fala de oportunidades de negócio e franchising. E como eu disse, no segundo bloco nós vamos falar sobre franquia no segmento imobiliário. Tenho o prazer de receber aqui ao meu lado o Peixoto Ascioli. Tudo bem, Peixoto? Tudo bem, Zé Paulo. Legal. Para você conhecer um pouco mais o Peixoto, ele é graduado em marketing, pós-graduado em marketing estratégico pela Universidade Cândido Mendes e em gestão de franquias pela FIA São Paulo. É diretor executivo da Remax Brasil, que é a maior rede imobiliária do mundo. Foi diretor executivo da Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turismo, ADIT, diretor de mídia impressa da organização Arnon de Mello, afiliada à Rede Globo e proprietário do jornal Gazeta de Alagoas, diretor executivo da Tribuna de Alagoas e assessor da Superintendência do Sebrae. É palestrante nas áreas de gestão empresarial e motivação. Atualmente trabalha o tema Sonha e Faça Acontecer. Já proferiu palestras sobre vários temas em vários estados do Brasil, além de Portugal e Espanha. Então tem aqui um especialista, um palestrante. Vai ser muito rica a nossa entrevista para falar de franquias no segmento imobiliário. Mais uma vez, obrigado, Peixoto. Acho que vai ser muito legal a nossa entrevista. Obrigado, Zé Paulo. Legal. Eu queria começar perguntando para você, falando, quer dizer, a história da Remax. Quem é a Remax? A Remax é a maior rede imobiliária do mundo. Nós estamos há 40 anos trabalhando. Foi fundada por um corretor de imóveis chamado Dave Lininger e pela sua esposa, Gayle Lininger, também corretora de imóveis. Então, há 40 anos estamos no mercado. No Brasil, nós chegamos 3 anos atrás. Hoje, no país, nós já temos um pouco mais de 200 unidades franqueadas, das quais 130 já estão em operação. E hoje nós já somos a maior rede imobiliária do país em capilaridade, em números de unidades. Muito interessante. Eu queria que você comentasse um pouquinho qual é a diferença de uma imobiliária independente e qual é a diferença de ser uma imobiliária que faz parte da rede Remax. Zé Paulo, na verdade, de uma maneira geral, a franquia ela dá um suporte. Então você é um empresário, você é um empreendedor, mas você não está só. Você tem um grupo de pessoas, de profissionais capacitados que estão olhando para o seu desenvolvimento e para o seu sucesso. Então esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, não menos importante, é a marca. Ou seja, imagine só eu montando uma imobiliária Peixoto Ascioli Imóveis. É muito diferente de montar uma Remax Gold, por exemplo, Remax Diamond, enfim, qualquer nome. Então você entra com uma marca internacional respeitada, que está presente em mais de 90 países, que tem hoje mais de 6.000 unidades franqueadas e quase 100.000 corretores. Então, você entra num projeto onde você não está só. Você tem uma rede muito forte ao seu lado. Esse é um outro ponto, a questão da marca. Um outro ponto é tecnologia. Imagine você que está em casa, que está no escritório, você, Zé Paulo, que nós temos hoje um investimento muito alto na área de tecnologia. Então nós temos um dos melhores softwares de gestão imobiliária do mundo. Isso significa dizer que se eu tivesse só com uma imobiliária pequena, Peixoto Ascioli Imóveis, certamente eu não teria esse sistema ao meu lado. E a franquia, ela propicia esse acesso. Um outro ponto também importante é a questão de treinamento. A Remax hoje, nós temos a Universidade Remax Mundial, que é a Remax University, e nós temos a Universidade Remax Brasileira, onde nós temos um grupo de pessoas liderado pela Kátia Santos, que é gerente da nossa universidade, onde ela está diuturnamente pensando em como agregar valor através do conhecimento, em como agregar valor à unidade franqueada, ao corretor, através de conhecimento. Então, você imagine que o empresário que está agora vendendo imóvel, recrutando um corretor, ele tem um grupo de pessoas pensando sistematicamente em como dar mais informação e mais conhecimento para ele, empresário, para ela, empresária, melhorar e crescer o seu negócio. Então, essas são algumas das vantagens de você estar ligado a uma franquia imobiliária, e sobretudo no caso da Remax, que tem esses pilares, que é a tecnologia, que é a marca e que é o treinamento. Muito didática a explicação, muito clara, né? Muito interessante. Bom, eu queria que você falasse para nós, quer dizer, tá muito claro. Agora, quando a gente fala de um franqueado Remax, qual que é o perfil ideal?
É um corretor, aquele técnico que tem a habilidade de ser corretor? É um empresário que vai ter um grupo de corretores trabalhando? Quer dizer, qual é o perfil ideal daquele franqueado Remax? Esse eu acho que é um ponto, eu acredito sinceramente que é um ponto muito interessante. Primeiro, o profissional ele precisa ter interesse em ser empresário. Então, ser empresário. Quando ele se torna um empresário, ele se torna um empresário com todos os riscos inerentes a se ter uma empresa. Muito então bom. Esse é um ponto principal. Segundo ponto uma vez sendo empresário, ele está interessado numa franquia. Né? Ou seja, você tem um sistema de franquias que você não sai fazendo tudo o que você quer. Né? Você tem toda uma orientação, um know-how a ser transferido. Diferente das franquias, de uma maneira geral, como é o caso do McDonald's, eu acabei há um ano, eu fiz um curso de gestão de franquias na FIA, na USP, e é muito interessante a diferença do segmento de franquia. Então, se você vai para uma Hope, por exemplo, o Silvio, que é diretor da Hope, a gente conversa bastante, se você vai para a Hope, você tem lá o produto que o franqueado vende. Então ele vai lá, vai ter a lingerie e tal, chega no shopping um cliente e ele compra aquela lingerie, a cliente compra a lingerie. Então tem um produto. No caso aqui, como nosso colega aqui do CNA, o Zé que estava dando uma entrevista agora para você, de todo jeito, uma escola de idiomas tem toda uma estratégia de material didático, de tudo isso. No caso da franquia imobiliária, o que a gente tem é know-how. Entendi. E é fundamental que aquele empresário que tenha interesse em montar a unidade franqueada dele, aquela empresa imobiliária, ele tem interesse em pegar esse know-how que nós colocamos à disposição através de conhecimento da Universidade Remax. Então, primeira coisa é ter de fato interesse em agregar valor à sua empresa através de uma marca conhecida e de transferência de know-how. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, correr risco. Evidentemente um risco calculado, mas a característica do empreendedor é correr risco, ou seja, ele hoje pode vender um imóvel, amanhã ele pode vender um outro imóvel e ele pode passar 15, 20, 30 dias sem vender o imóvel. Então ele tem que estar, é diferente como eu estava falando aqui da Hope, quando você tem uma loja no shopping, uma franquia no shopping, fatalmente todo dia você vende alguma coisa. No mercado imobiliário, numa unidade franqueada pequena, de 40, 50 metros, com 8 corretores, você não vende todo dia um imóvel. Então é muito importante que você tenha essa característica de planejamento, essa maturidade empresarial para entender exatamente os ciclos do mercado imobiliário. Agora, além de tudo isso, você pode ser um corretor de imóveis, você pode ser um empresário já do segmento do mercado imobiliário, você pode ser um empresário de qualquer segmento. Enfim, o importante de fato é você ter capital de giro suficiente para, num primeiro momento, se você não é do mercado, você ter um período de 90, 120 dias para que você invista na sua empresa, isso como capital de investimento mesmo, até ela começar a dar frutos. Afinal de contas, ninguém compra um imóvel como se compra um McDonald's. É pensar como empresário. É pensar como empresário. Esse é o grande ponto, né, Zé Paulo? Esse é o grande ponto, é você pensar, ter o chip do empresário e não do empregado, do funcionário. Legal. Pessoal, você que está acompanhando aí, agora aqui Ligou na Web, a gente está falando com Peixoto Ascioli, ele que é diretor executivo da Remax Brasil, uma franquia especializada na área imobiliária. Peixoto, muito legal. Agora eu queria entender como que é o dia a dia do franqueado. Quer dizer, o franqueado, ele cuida de fluxo de caixa, o franqueado, ele trabalha o marketing de guerrilha, o franqueado, ele treina os corretores. Quer dizer, como é que é dia a dia? Vamos imaginar que hoje é 8 horas da manhã. Nós somos um franqueado. Ele tem uma pasta, ele vai para a empresa. Quem nos assiste gosta de entender o detalhe, como que é o dia a dia, para ver se identifica com o dia a dia do dono de uma franquia Remax aí na área de imobiliária. Primeiro, Zé Paulo, se você é um franqueado, se você é um empresário, você aqui tem uma audiência que está sempre acompanhando essas entrevistas com executivos, com empresários do segmento de franquias, mas se você é um empresário, você tem que passar 24 horas pensando no seu negócio. Muito bom, olha, o que você está falando é muito legal, porque as pessoas acreditam que, bom, eu sou empresário,
Então eu tenho uma equipe trabalhando, eu tenho pessoal ali, eu estou coordenando, eu estou gerindo, quer dizer, é um desafio grande, né? Eu acho que assim, você pode trabalhar a qualquer momento, desde que você trabalhe 18 horas por dia. Nossa. Né? Então, E é isso, né? na verdade, assim, eu estava agora, acabei de vir de férias, e o tempo todo a gente está pensando na empresa, como melhorar, vendo, fazendo benchmarking, olhando as outras empresas como funcionam. Então, a primeira coisa é o empresário, ele está ligado 100% no que está acontecendo no mercado para ver onde ele vai tirar proveito. Isso não é só, na minha percepção, não é só no segmento do mercado imobiliário, é em qualquer segmento, você tem que estar o tempo todo atento. Em relação ao dia a dia do empresário, do segmento de franchise imobiliário, sobretudo no caso da Remax, a gente primeiro adota a postura de que a coisa principal para o franqueado é, sem dúvida, o recrutamento de corretores, ou seja, ele colocar mais corretores para trabalhar, não para ele, mas sim com ele. Enfim, o corretor tem toda a diferença. Tem toda a diferença. O corretor na Remax, ele não é empregado, ele é um parceiro. Ele é uma empresa pequena dentro daquela unidade franqueada. Então ele investe junto com o franqueado, ele está junto com o franqueado. Então, eu diria o seguinte, 60% do tempo do franqueado dos franqueados da Remax, precisa estar focado em recrutamento de corretores. Ou seja, o corretor é o que faz a roda girar. Ele é o grande motor de uma unidade franqueada Remax. Os outros 40% é fundamental que ele se dedique à gestão do negócio, ao suporte ao corretor que ele tem, a fluxo de caixa. Não existe, e aí é uma percepção pessoal. Muito boa a tua explicação. Não existe empresário que não goste da área financeira. Se o empresário não gosta da área financeira, ele tem duas possibilidades. Ou ele coloca um sócio que goste da área financeira e que trabalhe com a área financeira, ou a outra opção é ele fechar a empresa dele. Mas tem que cuidar Porque dessa área. Se ele não fechar, ele vai quebrar. Agora, você está falando uma coisa super importante. Imagina que a pessoa é um corretor, ele adora vender. A operação de vender, ele fala, eu quero ser um franqueado. Mas ele detesta a parte financeira, administrativa, contábil, e nem treinar os outros ele gosta. Então fica um pouco difícil, né? Não, na verdade, assim, se ele é um bom vendedor, esse é um ponto muito positivo. Então, o grande erro nesse caso é ele se juntar com outro colega tão bom vendedor quanto ele. Tem que ser complementar. Então, na verdade, sociedade é complemento. Eu falo muito que sociedade é muleta. A perna que você não anda bem, você coloca uma muleta. Então, ele tem que buscar, é fundamental que ele tenha um sócio. A gente tem cases de sucesso na Remax, quando o corretor, ele é um ótimo corretor, mas o negócio dele é vender. Então, ele se junta com outro franqueado, com um sócio, que goste da área de gestão. Outro dia eu estava conversando com um colega e ele disse, pô, Peixoto, para você tudo é gestão? E é óbvio, isso é uma empresa, tudo é gestão. E gestão está muito ligada à área financeira. Perfeito. Então é fundamental que você que está em casa nos assistindo, que está no escritório, você que está nos ouvindo agora, nos assistindo agora, se você tem vontade, tem interesse em montar uma franquia, sobretudo do segmento imobiliário, no caso da Remax, por exemplo, é fundamental. Se você só gosta de vender, que você busque um parceiro, um sócio que goste de fazer a gestão da empresa. Perfeito. Porque se você não acompanhar fluxo de caixa, se você não acompanhar conciliação bancária, estratégia, demonstrativo de resultado de exercício, se você não planejar, você está com todos os instrumentos para quebrar. Então, volto a dizer, se você é um bom corretor, eu só posso ser corretor? Não, você pode ser empresário. Se você é um bom corretor, você já é empresário. Agora, é fundamental que você, para montar uma empresa, busque um bom parceiro. Muito interessante mesmo, Peixoto. Acho que por você ser palestrante, ter habilidade muito boa de comunicação, você consegue trazer para o nosso internauta realmente uma visão muito clara do dia a dia. Eu achei super interessante você comentar que 60% do tempo é a capacitação, quer dizer, de novos corretores, né? É em busca dos novos corretores. Busca e capacitação, quer dizer, e trabalhar não para ele, mas com ele, não é isso? Exatamente. Muito interessante. Legal. Agora, então vamos lá. Vamos imaginar hoje que abriu a unidade do franqueado hoje.
No primeiro dia de operação, ele sabe exatamente o que fazer, já está treinado para trabalhar no primeiro dia ou fica um pouco perdido? Vamos lá. Primeiro, o negócio inicia na hora que ele assina um contrato. Então ele tem que começar a trabalhar na hora que ele assina um contrato. Na verdade, antes até dele assinar o contrato, a gente precisa discutir com o franqueado o plano de negócios, o plano de viabilidade econômica, para que ele também não tenha a percepção, enquanto empresário, enquanto franqueado, é uma percepção equivocada do negócio. Então a gente demonstra muito bem qual é a regra do jogo antes dele entrar. Assinou o contrato, ele vai participar, no nosso caso, de uma formação inicial de franqueados, que inclusive eu participo da formação como um dos formadores. O Renato Teixeira, que é o presidente da Remax, que é um profissional que tem 40 anos de experiência no mercado imobiliário, quase 40 anos de experiência no mercado imobiliário, que conhece absolutamente tudo, né? E é o presidente, foi quem trouxe a Remax para o Brasil, junto com um grupo de sócios. O Renato participa, passa um dia inteiro com os franqueados, batendo papo, conversando, trocando ideias de forma muito amiga, mostrando como é o mercado imobiliário. Então a gente passa uma semana, todo mundo inclusive, Zé Paulo, acha que uma semana é muito. Quando está no quarto dia, lá para quinta-feira... É mais. Não, uma semana é pouco, enfim. Mas aí a gente passa uma semana... Tem muita experiência, né? Muita coisa. Então a gente passa uma semana junto com o franqueado. E depois a gente tem todo um suporte, junto com assessoria nossa, seja informal ou formal, dele começar a trabalhar. A gente sugere, por exemplo, que a inauguração, que para todo mundo, inauguração é um momento de festa, para ele é um momento de captação de corretores, de recrutamento de corretores. Então a gente sugere que ele faça vários recrutamentos. E mais ainda, o mercado imobiliário é um mercado de confiança. Eu converso muito nas palestras que a gente vem dando aí ao redor do Brasil. Como é que você contrata um médico? Você entra nos classificados de um jornal e contrata, você pede indicação. Não é? Um advogado, você contrata como? No jornal? Você pede indicação. Ora, o maior sonho do brasileiro é ter uma casa própria. Como é que ele transfere o sonho dele de ter uma casa própria para um corretor que ele não conhece? Então essa é a filosofia fundamental da Remax. Ou seja, o corretor ele tem que ser o corretor da família, como existe o médico da família e o advogado da família. Esse é o trabalho central do corretor da Remax, do corretor Remax, do franqueado Remax. Então até o momento da abertura, ele está trabalhando como? Falando com todos os conhecidos que está abrindo uma imobiliária, ele está entendendo e está conhecendo um pouco do sistema de tecnologia da Remax, ele está recebendo treinamento, ele está lendo os manuais. Nós temos mais de 10 manuais de operação da rede, do sistema. Ele está conversando conosco. Então, quando ele abre, na verdade, aquilo faz parte de um processo. É diferente de uma loja McDonald's, que quando ele abre, os clientes entram pela primeira vez. Quer dizer, ele já começa com toda a capacitação. Ele já está passo a passo recebendo aquela capacitação. Agora, o nosso negócio é de uma intangibilidade muito grande, ou seja, conhecimento é intangível. Você não pega. Então, vai muito de franqueado para franqueado. Nós temos uma universidade online que tem uma série de treinamentos, vários e vários cursos. Está lá, é como esse programa que você tem aqui, que é um programa fantástico, que todo empreendedor que tem interesse em abrir franquia deveria assistir. Tem os que assistem e tem os que não assistem, mas está disponível para eles. Os nossos treinamentos também estão disponíveis para os nossos franqueados. Ele precisa ter a iniciativa de assistir. Perfeito. Peixoto, eu quero fazer 2 perguntas em uma. A gente está chegando no finalzinho do programa. A primeira pergunta é a seguinte: muitos executivos assistem nossos programas, diretores de empresa, gerentes de empresa, que têm o sonho de ter um negócio próprio. Eu queria que você falasse um pouquinho a diferença de ser diretor de uma empresa e ser franqueado. Comentasse um pouquinho os desafios. Quer dizer, eu imagino que ser diretor, ter um grupo de pessoas ou ser um executivo
é diferente de ser franqueado. E segundo, eu queria que você falasse do projeto de expansão Remax, aonde tem oportunidades, falasse um pouquinho dos números do negócio, de uma maneira bem resumida, né? Então, primeiro, a diferença entre ser executivo e ser um franqueado, e segundo, um pouco do negócio Remax, dos números. Eu venho discutindo muito essa questão do diretor, né, do executivo para o empresário. Na verdade, na minha percepção, a diferença básica é que um está colocando dinheiro e o outro está recebendo dinheiro. Agora, a cabeça do executivo, ele precisa, na minha percepção, um bom executivo, ele precisa tratar a empresa como se fosse dele. Esse, para mim, é o grande diferencial de um executivo. Se eu tenho um executivo trabalhando comigo, mas ele não tem o compromisso, o comprometimento de que a empresa é como se fosse dele, ele não serve para trabalhar comigo. Essa é uma percepção muito pessoal. Então, no meu caso, dentro desse contexto, eu acho que muda muito pouco. Tá? Agora, do executivo que vai lá, começa a trabalhar às 9 e sai às 18 e não pensa mais na empresa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Então, esse executivo que não tem um compromisso, ele, na minha opinião, antes de se tornar um franqueado, é fundamental que ele passe a ter um compromisso com a empresa que ele trabalha, se sinta dono da empresa que ele trabalha, para ter um outro passo, que é ter a sua própria empresa. Porque se ele se comportar na empresa dele como um executivo que trabalha das 8 às 12, das 2 às 6, das 8 às 12, das 2 às 6, e vai para casa e não pensa na empresa, certamente ele está fadado ao fracasso. E para mim também o executivo que age dessa forma, ele também, na minha percepção, está com os dias contados. Em relação ao planejamento de expansão, hoje nós já temos mais de 200 unidades franqueadas no Brasil, a gente tem novidades para o mercado nos próximos meses, a gente tem feito um trabalho de expansão muito forte através dos nossos diretores regionais. E na verdade entrar na Remax é muito barato, é um investimento muito baixo, ou seja, você tem uma taxa inicial de franquia que não ultrapassa R$40 mil, em alguns estados é até um pouco menos do que esse valor, no caso de São Paulo, por exemplo, R$33 mil. Se você já tem uma imobiliária, você faz todo o trabalho de conversão com um custo muito baixo de investimento, porque o detalhe que a gente olha enquanto Remax o que é que vai mudar a vida daquele empresário para ele ganhar mais dinheiro. Então é nisso que a gente vai olhar. A gente caso a caso. Então ele tem uma parede lá que não está pintada de rosa choque. Não, isso aí vai atrapalhar você. Você tem que colocar uma outra cor. Não, essa parede está pintada, mas está lá dentro do escritório. Ninguém vai ver, o cliente não vai ver, a gente não vai dar importância para isso. Então, na verdade, a gente vai olhar sempre e muito para aquilo que transforma a vida dele do ponto de vista financeiro. E, por fim, evidentemente, ele precisa ter capital de giro, né, para bancar a sua empresa aí pelo menos 120 dias, esperando que ela não tenha nenhuma venda de imóveis, que é o ciclo de uma venda de imóveis. Então, é importante ele ter esse capital de giro para passar uns 4 meses sem vender. Fora isso, e isso daí não é um custo alto. Se você vai para uma unidade franqueada de 40 metros quadrados, se você que está em casa ou está no escritório nos assistindo, se você tivesse 130, 140 mil reais, você consegue fazer todo esse investimento. Tá? Então, é um investimento baixo para um retorno que, se você trabalhar bem, se você buscar esse conhecimento que a gente oferece, receber esse know-how que a gente está disposto a transferir, você tem como ganhar muito dinheiro nesse segmento. E mais detalhes, basta entrar em contato com a gente na Remax. O site nosso é www.remax.com.br. A gente vai estar 100% à disposição. Aqui em São Paulo, a gente tem o Ricardo Teixeira, que é nosso diretor de expansão, o Edinaldo Rodrigues. Não é o da CBF, não, né? Não, esse é outro estilo. Tá. Mas tem o Ricardo que está à disposição, o Edinaldo, a Vilma, todo o pessoal da nossa equipe de expansão. E em cada estado nós temos uma regional. Estamos 100% à disposição para apresentar esse modelo de negócio, que sem dúvida nenhuma, eu falo muito, Zé Paulo, que na hora eu não tenho o menor interesse em sair da Remax, mas se eu saísse da Remax hoje, eu montaria uma unidade
franqueada Remax. Tamanho é o meu encantamento pelo negócio da Remax. Olha, Peixoto, eu quero agradecer a sua entrevista, uma entrevista muito especial, uma das melhores que a gente já fez até hoje. Parabéns pela didática, pela clareza nas explicações. E você que está aí buscando uma oportunidade aí no segmento imobiliário, eu acho que o Peixoto deixou muito tranquilo, muito claro. É uma empresa que realmente mostra as opções e possibilidades. Mais uma vez, obrigado e espero ter você aqui. Antes de terminar o programa, eu queria que você falasse um minutinho. Fala uma frase que sintetiza essas palestras que você faz, esse trabalho legal sobre sonhar e fazer acontecer. Planejamento. Planejamento. Você precisa, do sonho à realização, você precisa de uma coisa importante, que é planejamento. Muito planejamento. Se você não sabe, isso é uma frase que todo mundo fala bastante, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar vai te levar para esse lugar, né? Então, é muito importante que você tenha a percepção clara de onde você quer ir e de forma sistemática você se planeje para alcançar os seus sonhos. Mais uma vez, obrigado, Peixoto, parabéns, espero ter você em outros programas. Estou à disposição, Zé Paulo. Um abraço a você que está nos assistindo. Legal. Pessoal, fica ligado, o nosso programa está aqui toda terça-feira, das 10 às 11, ao vivo, Clique TV, conteúdo UOL. Na próxima semana vamos falar de franquias na área de alimentação e franquias também na área de recursos humanos. Acesse o site www.franquiasemfoco.com.br. Fica ligado, nós estamos de volta na terça-feira às 10 da manhã. Fique com Deus e até lá.